Fala pessoal, tudo beleza? Vamos falar então sobre a seleção brasileira. Ganhou ontem por 4-1 da poderosíssima seleção da Guiné, seleção muito tradicional no futebol. Conseguiu tomar um gol ainda, meus parabéns aos envolvidos. E também vamos falar sobre a contratação, né, a provável contratação do Ancelotti, que pode chegar ou no final de 2023 ou então no meio de 2024, quando terminar de fato a temporada europeia, né, pelo Real Madrid. Mas antes eu peço que você deixe o like, comente aí sua opinião sobre o jogo, sua opinião principalmente sobre a questão do Ancelotti, se você acha uma boa, compartilhe com os amigos e se inscreve no canal. Chegamos a 200 inscritos finalmente, agora a próxima meta aí é chegar em 250, tá bom? Valeu! Falando primeiro sobre o jogo, depois eu entro na questão do Ancelotti. O Brasil ganhou por 4-1, né, da Guiné. Detalhe, a Guiné nunca tinha enfrentado uma seleção vencedora de Copa do Mundo, tá? Então, pra você ver aí que pra mim 4-1 com a Guiné não é uma vergonha, claro, porque venceu, mas é um resultado negativo. Quando você pega esse tipo de seleção, você tem que meter 7, 8, tá? Você sabe? E nunca tomar gol, nunca, tá? Ainda mais como foi, pra mim, uma falha de marcação. O goleiro podia ter pego a bola também. Pra que colocar um goleiro que tá cachaçado do título do Manchester City? Coloca o Everton, dá uma chance pro Everton. Enfim, bom. Os gols foram do Joelinton. O Joelinton, que pra mim é um jogador ok, tá? Eu tava fazendo fez uma boa temporada pelo Newcastle. Eu preferia outros jogadores porque eu gosto de jogador que atua no Brasil, mas não acho um absurdo a escalação do Joelinton também. O outro gol foi do Rodrigo, um golaço do Rodrigo, que pra mim é um jogador muito especial da seleção. Ele, junto com o Vinícius Júnior e o Neymar, são os jogadores especiais da seleção, na minha opinião. Que no Brasil seriam titulares, assim, acho que em todos os times. Talvez não chegasse para ser titular tirando o Neymar, né? Mas com certeza brigaria para ser titular, acabaria tomando a titularidade. O outro gol foi do Militão, que o Militão é um ótimo zagueiro também. E do Vinícius Júnior, que é o melhor jogador brasileiro no momento, já que o Neymar não tá jogando assim tão bem, mal tá jogando na verdade, né? Tá se contundindo muito, então o Vinícius Júnior é o melhor jogador brasileiro atualmente. E outra coisa, só uma zoeira aí, o Vinícius Júnior mal assumiu a camisa 7 do Real Madrid e já fez o primeiro gol de pênalti dele na carreira, então é isso aí, Cristiano Ronaldo fazendo escola. Eu assisti só o primeiro tempo, tá? Depois fui no cinema. Eu achei fraco. Achei que deveria criar muito mais, deveria ter goleado, como eu falei. O gol pra mim foi patético, o gol sofrido. E no segundo tempo eu vi os melhores momentos. O Richarlison passou vergonha. Ele que se diz, o camisa 9 tem dono. O homem gol, vocês sabem quem são, vocês sabem quem é. Gente, pelo amor de Deus, o gol que ele perdeu é patético. Um camisa 9 da seleção brasileira perder esse gol. E a temporada dele é pífia. Eu fiz até um post no Instagram e aqui também. Muitos outros jogadores com temporada muito superior a dele. Roger Guedes, Rony, Pedro, Gabigol. Pra quê? Pra que colocar ele? Já sabe como ele atua. Você acha que ele é o 9 da seleção? Beleza, mas testa outros. Colocou o Rony faltando 2 minutos pra acabar o jogo. Ramon, o que é isso, Ramon? O Rony deu um toque na bola e o outro que entrou lá, o Wanderson, não deu nenhum toque na bola. Colocou o Veiga no segundo tempo, já o jogo acabando também. Pra que fazer isso? Bom, sobre o jogo não tem muito mais o que falar. Durante a transmissão, no primeiro tempo, inclusive, o Luiz Roberto deu a informação de que a seleção brasileira vai contar com o Ancelotti, seja no final do ano, seja no meio do ano que vem. Eu acho que dificilmente ele vai assumir no fim do ano, porque a Real Madrid vai estar no meio da temporada, né? Então, eu acredito que, se for verdade, se ele realmente assumir a seleção, vai ser no meio do ano que vem. Na minha opinião, o Ancelotti é uma boa, mas não seria minha primeira opção, tá? Tudo que eu falei sobre o Filipão no vídeo de ontem vale pro Ancelotti. Ele é muito vencedor. Ele é um dos maiores técnicos da história. Pra mim, tá no top 5 técnicos da história. Ele é o maior vencedor da Champions League, tá? Com 4 títulos por enquanto, né? O Guardiola ainda pode ultrapassar aí. Mas eu acho que que eu não sei se seria uma boa, porque quanto ele conhece do futebol brasileiro? Quando eu digo futebol brasileiro, não jogadores brasileiros, e sim futebol daqui, do Brasil. Porque não vai dar pra formar um time com 23 europeus. Não vai dar pra ele convocar só o europeu. O Vitor vai deixar pra adjunto dele e falar: fica lá assistindo jogos do futebol brasileiro e você me fala que eu tenho que convocar. Acho que isso não pode acontecer. Então, eu acho que o Ancelotti é uma escolha para agradar a mídia, porque a imprensa gosta de técnico europeu, a imprensa
Não importa se for um técnico bom ou ruim, a imprensa gosta de técnico europeu, isso é fato, tanto nos times daqui quanto na seleção brasileira. Acho que tirando se for, eu acho que nenhum técnico brasileiro teria tanto o agrado da imprensa como o Ancelotti. No atual momento, né? Se fosse o Dorival Júnior, teria xingamento. Se fosse até o Diniz, acho que teria xingamento da mídia. O Renato Gaúcho, então, acho que fecharia. Ia mandar uma bomba lá na sede da CBF. Porque o cara é completamente esquecido pela imprensa. Então, eu acho que é uma opção para agradar a mídia, é uma opção para agradar os jogadores da Europa, porque eles não querem que coloque um técnico brasileiro, eles querem que coloque técnico europeu. Então, particularmente, como eu falei, ele é um técnico vencedor. Ele pega um jogador médio e transforma ele num jogador bom. Ele pega um jogador ruim e transforma num jogador médio para bom. Ele consegue fazer os jogadores que não são tão bons exercerem funções que dentro de campo ajudam o time. Então, isso é uma coisa positiva, assim como o Filipão também faz isso. Mas eu acho que ele vai acabar esquecendo o futebol brasileiro. Veiga, esquece oportunidades. Rony, Gabigol, Pedro, outros jogadores, o André, o Alan do Atlético Mineiro. Eu acho que vai perder muito espaço na seleção brasileira com o Ancelotti lá, infelizmente, tá? Porque para mim a seleção brasileira tinha que ser formada pela maioria de jogadores atuando no Brasil com pensando um ou outro ali do futebol europeu, tipo Vinícius Júnior, Neymar e Rodrigo, beleza. Mas Casemiro, agora o resto dá para colocar mais jogadores que atuam no Brasil, entende? Essa é a minha visão. Mas de repente também a seleção vai dar total aval pro Ancelotti, que ele acaba indo pela contramão do que o Tite fez, por exemplo. Vai ver, ele não se sente obrigado, eu vou colocar só o europeu. Não, vai ver, ele vai, estuda, assiste os jogos aqui e percebe, não, o Veiga é melhor do que o Joelinton, o Veiga é melhor que o Paquetá. Ele vai lá e vê, não, o Rony tá uma fase melhor do que o Richarlison, vou colocar o Rony, vou colocar o Pedro. Então, de repente, como ele vai ter 100% aí de aval da seleção, da CBF, talvez ele consiga fazer melhor até do que os técnicos brasileiros fariam. Bom, feitas essas ponderações, eu acho que é uma boa aposta, tá? Vale a aposta, vale a tentativa de colocar um técnico estrangeiro aqui na seleção brasileira. Não é minha primeira opção. Minha primeira opção seria o Renato Gaúcho, porque eu acho que ele merece, por tudo que ele fez nos últimos tempos aí, o trabalho dele no Grêmio, o trabalho dele no Fluminense. No Flamengo ele não foi tão bem assim, porque a imprensa acabou pegando muito no pé, né? A pressa. Para mim seria o primeiro nome, o Renato Gaúcho. Depois seria o Ancelotti, tá? Dorival Júnior, Jorge Jesus, para mim tá em um outro patamar, um pouco mais abaixo, em questão de seleção brasileira. Inclusive o Diniz, obviamente, não, esquece, não, simplesmente não. Mas eu acho que vale a aposta assim do Ancelotti, acho que pode dar certo. Tomara que ele consiga fazer esses jogadores aí jogarem tão bem quanto o Real Madrid dele jogou e ser campeão da Copa do Mundo em 2026. E só um detalhe, assim, tem muita gente falando que é um absurdo a seleção pegar um treinador para atuar só em 2024, né, no meio de 2024. Eu não acho isso um absurdo, porque a seleção brasileira vai se classificar, então pouco importa se o trabalho de técnico em seleção não é assim tão não, precisa estar lá o dia a dia, sabe? Então eu acho que 2 anos para a Copa do Mundo é o tempo suficiente para o Ancelotti implementar o trabalho, para o Ancelotti conhecer o futebol brasileiro e para o Brasil ter um time bom o suficiente para ganhar a Copa do Mundo, tá? E se classificar, claramente vai se classificar. Então não acho absurdo colocar o Ancelotti, contratar o Ancelotti só no meio do ano que vem. E é isso, pessoal. Deixa sua opinião aí, se você acha que o Ancelotti é uma boa, se é a melhor opção na sua opinião, se você preferia outros, tipo Dorival, Renato Gaúcho, Jorge Jesus. De repente você é fã do dinizismo também. Compartilhe com os amigos, se inscreve no canal, estamos chegando a 250 inscritos. E é isso, tá bom? Valeu, forte abraço.